O mestre, boa noite. Mestre Flecha, mestre. Está vendo a falha, né, do Costela. Então, como é que foi, assim, a primeira vez que eu vi a capoeira? É igual eu falei que foi, assim, tipo, a paixão de primeira vista, né? Mas, realmente, essa época, eu estava recém-chegado aqui em Belo Horizonte, né? Do interior que eu vim. Para cá eu cheguei em 76, aí em 77 que eu vim a conhecer. Eu não fui fazer a capoeira, mas eu vim a conhecer a capoeira. Inclusive, nesse dia que eu conheci, eu estava no encontro, né? Eu estava indo para o cinema. Quer dizer, eu lá ia para o cinema Brasil, né? Que é em frente, né? Estava passando um filme, não sei que filme seria, né? Então, aí eu passei na Praça 7, aí eu vi aquele multidão de gente, né? Vamos falar que ela é muvuca. Aí que me interessou de chegar e olhar, né? E despertou também a curiosidade, porque a gente não podia chegar muito na beira da roda, motivo, ainda mais se você tivesse acompanhado, tivesse com um homem, tudo bem, mas se você tivesse com meninos capoeiristas que estavam ali, arrumavam gracinha de golpear, chegar perto da gente, puxava as pernas da gente ali, quer dizer, para humilhar a gente perto da namorada, no caso, né? Mas foi um amor à primeira vista da capoeira. Quer dizer, eu vi aquilo ali, eu achei muito bonito, sem saber nem o que era. Aí, o que fazia? Eu que trabalhava de cobrador, então eu combinei com o meu chefe de transporte, né, para no domingo, né, igual, por exemplo, eu trabalhava um domingo sim, um domingo não. E aí, quer dizer, não tinha disso, era direto. Então, ele concordou, né, que eu era, como se diz, que me chamava para fazer, eu estava, outro faltava, eles iam na minha casa, me chamava, eu estava ali fazendo. Então, eu expliquei para ele, quer dizer, primeiro eu vinha para o cinema, passava na Praça 7, ficava lá assistindo a capoeira, bem longe, né, porque existia na beira da Praça 7 ali uns canteiros, né, existia uns canteiros na beira da Praça 7 antes de fazer aquele serviço bonito que tem hoje. Então, a roda permanecia naquele mesmo local, né? Então, ali a gente chegava, mas ficava mais afastado. Quando a gente estava sozinho, aí ficava mais perto, mas quando estava namorado, ficava mais afastado devido desse acontecimento. Então, a partir daí, eu via aquilo ali, eu via lá na Praça 7 a capoeira, né? E tentava fazer sozinho, né? Porque eu não conhecia ninguém que mexia com capoeira. Aí via a capoeira lá, tentava ir fazendo e indo, porque eu jogava bola, né? Então eu gostava muito dessas coisas. Então, aí que veio, né? Veio 78, né? Veio 79, aí para esse meado de 79 para 80, eu conheci o Mestre Chuvisco. Aí que foi fundado, né? O Chuvisco, conheci até na casa do mestre Black, né? Que a gente estava treinando lá, Buleia e o João Cabelo, né? E o mestre Beck. Aí ele apareceu, aí fez o convite para a gente, então fomos lá conhecer, né? E aí para nós foi a melhor coisa, né? Porque não tinha mestre, não tinha nada, então já começamos já ali, já com o mestre, né? Aí depois que nós começamos a fazer a capoeira, gostar da capoeira, então ele começou a trazer a gente aqui para a Praça 7, né? Aí que a gente começamos já a ver que realmente a capoeira não era aquilo que a gente via, né? Aqui ver os outros fazer melhor do que a gente está fazendo, né? Mas a gente ali sentir melhor ainda ali no meio. Então, quer dizer, foi um amor da primeira vez que eu estou falando, que é tanto que eu, desde que eu comecei a treinar de verdade, eu nunca parei. Eu quebrei o meu tornozelo em 89, eu vim quebrar o tornozelo, mas eu nunca fiquei um dia sem ir na capoeira. Então, eu ia segunda, quarta e sexta. Essa época, eu dava aula em Raposo, né, que eu fundei, né, a minha primeira academia
foi em 84, lá em Raposo. E aí, mesmo de perna quebrada, eu andava assim, só sei que é daqui, mais que é daqui no começo do Parque Municipal, é muito bem mais, né? Daqui no Praça 7, andando para mim no treino, né? Então, mesmo de gesso, que foi fratura exposta, e eu estava ali segunda, quarta e sexta, né? Aí, depois, né, a gente viajava, tipo, eu trazia especial de lá de Raposo para Belo Horizonte, então, essa roda geral, né? Então, a gente, cada filiado de outros estados trazia, né? Então, eu trazia o especial mesmo de muleta, né? Eu trazia, eu viajava, né? Também com um grupo de muleta e gesso também. Então, seria essa forma aí que veio apaixonar pela capoeira. E mais outra coisa também muito curioso, né? É porque todos os meus amigos, né? A gente, adolescente, Maria vai com as outras, no caso, né? Tudo que um faz, os outros querem fazer, né? Então, nós éramos uma galera que a gente jogava bola junto, né? Fazia farra junto, bagunça junto, ia para as festas junto. Aí eles começaram a fazer carajucá, né? Então, todo mundo. Então, não ficou nenhum que não foi fazer. E todo mundo queria que eu fosse fazer. Aí, o que eu fazia? Eu era o primeiro a chegar lá. Segunda, quarta e sexta, né? Eu era o primeiro para sentar na frente para me ver o carajucá. E os meus amigos treinando. Aí eles faziam de tudo para mim puxar para o carajucá. Eles falam que é karatê com capoeira. Entendeu? Aí eu achava aquele muito bonito, mas aquilo ali não me encheu meus olhos, né? Assim igual a capoeira. Inclusive era muito agressivo mesmo, aquele negócio ali torava mesmo, mas o meu objetivo era capoeira. Então eu via segunda, quarta e sexta carajucá, domingo capoeira. Segunda, quarta e sexta carajucá, domingo capoeira. Então, e todos os meus amigos, né? Alguns pegou corda, faixa branca, depois branca e amarela, né? Não, pula direto para amarela, né? E alguns estavam já no verde, e eu ali participando, né? Mas só olhando. Aí que eu conheci o mestre Chuvisco, mas eu fazia a minha capoeira sozinho, né? Tinha um outro amigo meu que não chegou nem a entrar na capoeira, mas ele era meu cobaia, no caso. Aí eu optei, né, pela a capoeira. Aí até falava assim, nossa, Juca, capoeira, rapaz, o Carajuca é muito melhor que a capoeira. Eu falei assim, não, pode ser melhor por você, mas eu quero a capoeira, entendeu? A minha mãe mesmo, na época que eu falei, mãe, eu vou fazer capoeira. Não, meu filho, essa coisa, isso machuca demais, entendeu? E essas coisas de capoeira, todo mundo fala que capoeira é muito de negócio de vagabundo. Fala, mas não tem nada a ver, eu não envolvi nada, não tem nada a ver, mas não fala isso, não. Aí, vai, quer dizer, não tem nada, tudo bem, né? Então, que eu se invernei mesmo na capoeira. Aí que veio, né, em 84, que eu fundei, me parece que foi maio, né? Maio, no finalzinho de maio que eu fundei essa academia lá em Raposa. Quer dizer, eu estava trabalhando lá, aí eu fundei essa academia, uma filial lá. E daí, Mandingueiro dos Palmares. Mas antes, Mandingueiro chamava, quando o Chuvisco convidou a gente, Cabana do Pai Tomás. Aí depois mudou para Canto do Sabiá, né? Aí, depois que veio a Mandingueiros, né? Eu tenho uma pergunta, mestre. O senhor falou aí que o senhor treinava o senhor, o Léo, o Black.
Como é que era isso aí? O Antes do Chuvisco chegar? Isso, porque o Black já treinava com Dunga, e o João Cabelo. E o João Cabelo. Né? O Buleiro não era tanto, mas era o João Cabelo, né? Que estava. Esse dia estava, né? Que ele chegou. Eu não lembro se o Buleiro, eu acho que o Buleiro não estava. Depois que o Chuvisco conversou com a gente, nós começamos a treinar. Aí era Buleia, Saci, Lacim, né? Que é o irmão do Saci, o Voador, o Binha, que veio depois, o Sabiá, tinha um tal de Chico Doido, um grandão também que era, e tinha umas três mulheres também, porque essa época mulher na capoeira era raridade, mas era assim, as mulheres eram assim, de verdade, né? Porque elas falavam mesmo, entendeu? Então, elas falavam assim, ô mestre, não põe eu para treinar com fulano e ciclano, porque nós estamos batendo neles, entendeu? Então, elas gostavam de treinar, era comigo, né? E com o João Cabelo e com os outros que não dava mole, porque nós respeitava, né? Mas nunca dava mole também não, entendeu? Apertava. Esse período antes de chegar nesse ponto, voltando um pouquinho atrás, quando o senhor estava nesse conhecimento da capoeira, vendo ali o processo da Praça 7, o senhor morava em qual bairro de Belo Horizonte? Essa época eu morava no bairro Cabana. Ah, lá no Cabana. Isso. E aí lá no Cabana o senhor começou a treinar sozinho. Isso, a gente vendo aqueles movimentos. E o senhor começou a fazer um contato com seus amigos ali do Cabana para vocês treinarem junto? Como é que foi isso? O que acontece? Eu trabalhava nessa época de cobrador, né? Então eu quase não tinha tempo, porque igual eu falei, eu pegava serviço, eu era o primeiro a pegar serviço 3 horas, né? Então eu sempre 2h40 eu já estava no serviço. Então eu não tinha assim tanto tempo, né, para ficar entrosado com os meus amigos, né? Devido por causa disso. Aí o que faria, né? Eu não tinha hora de parar, parava no horário, aí faltava um cobrador, ele batia na porta da minha casa lá, né? Ô, Reinaldo, faltou fulano, vão lá para você cobrir fulano. Então, eu era desse jeito. Então, por causa disso, que nesse período, né, que ele deixava os domingos para mim ir para a roda. Aí que depois que eu comecei a entrosar com Saci, Buleia, Salomé, né? Saci, Buleia, Salomé, igual você está falando, o Abraão, tanto que eles eram pequenininhos, aí a gente ia, né? A gente saía do Cabana, lá ia para a roda lá no Barreiro. Aí a gente ia andando, né? Porque alguns não trabalhavam, não tinham dinheiro, então a gente ia andando, né? A gente que tinha, eu trabalhava. Então, mas por causa da parceiragem, então a gente ia. Aí o Chuvisco fazia roda de manhã lá no Nova Sintra, 8 às 10. Aí a gente vinha embora, depois dessa roda, e a parte da tarde, 1h a gente saía 1h30, para 3 horas a gente estava lá no Barreiro fazendo roda. Então a gente cortava pelo Bar das Indústrias e saía lá no Barreiro, andando para essa roda. Aí, quer dizer, onde que eu ia para essas rodas, cheguei a viajar com um grupo, mas eu não fazia parte da Mandingueira. Ele não deixava eu treinar, entendeu? Aí ele não deixava eu treinar. Então ficava eu, Bulé, Saci, Salomé e o Abraão o Abraão, né, e o irmão dele. Aí a gente ficava aí nessas coisas. Então a gente treinava ali no Acalipe, era uma área verde que tinha lá que chamava Acalipe, então a gente ia lá treinar, né? Aí tinha umas taboas, né? Então a gente ficava treinando taboa, treinando salto. E agora já o Saci mais o Abraão e o irmão dele, né? Aí eles já saltavam a qualquer lugar. Aí chegava no campinho,
E chegava no campinho e começava de um lado, saía lá no final, saltando, andando Xangô. E é tanto que depois que o Chuvisco, né, começou a trazer nós para a Praça 7, o único pulador que tinha aqui em Belo Horizonte, na capoeira, era só o Saci mesmo. Se alguém falar que tinha pulado, não existia. Era ele mesmo. Ele pulava mesmo, entendeu? E aí o Abraão, pequenininho, né? A gente pulava, a gente era mais velho. Comecei capoeira, eu já tinha quase 18 anos, 17 anos. Aí, quer dizer, a gente pulava, quando chegava no meio do campo, a gente ficava tonto, né? Dando Xangô, né? A gente ficava tonto, a gente caía, parava. Aí ele, menino muito fiel, né? Ele pegava e ficava rindo, né? De nós. Pô, um velho desse não consegue, né? Então vai lá. Ele ia lá e fazia, até chegar no final do campo. E voltava rindo. Aí, quando a gente saía, aí ele falava que estava cansado, a gente tinha que pegar e jogar nas costas e sair carregando. Aí até falo com ele, agora você tem que carregar, viu? Porque você me aproveitou muito de mim. Né? Então, era desse jeito. É ele e também um outro que hoje não faz capoeira, chama, né, Joaci também, ele dizia, a gente ficava carregando eles no ombro para levar para a capoeira. Ô, mestre, o senhor comentou, e para voltar à pergunta, que o senhor, quando o seu primeiro contato com a capoeira foi na Praça 7, você estava indo para o cinema, né, no Cine Brasil. O que te atraiu para a roda de capoeira? O que te chamou a atenção no primeiro momento que te conduziu para lá? A capoeira tudo me atraiu, né? A musicalidade, né? O som do berimbau ali e o cântico, né? Quer dizer, a cantiga era muito bonita, né? E igual... assim, a capoeira, não sei o que faz, ela transforma, né? Você chega de um jeito, quem conhece a capoeira sai de outro, quem não conhece é pela mesma forma, né? Então, é energia diferenciada. É tanto que pode observar, né, qualquer tipo de esporte, mesmo você passando por luta ali, ter que brigar, trocar, mas a capoeira, eu me vejo, era um esporte mais alegre que tem. Entendeu? Ali não tem muita trairagem de capoeira? Tem, mas é um esporte muito alegre. Então, quer dizer, eu senti isso dentro da capoeira. Então, quer dizer, é isso aí que me fez eu optar para a capoeira. O que te prendeu? E isso, o que me prendeu é justamente os instrumentos, né? Os instrumentos, as ladainhas, as chulas, as quadras, entendeu? Então, esses aí que vieram me atrair mais pela capoeira. Então, quer dizer, eu assistia segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana e um domingo a capoeira. Então, às vezes, eu conseguia ir 2 domingos por mês na capoeira. E ia, né, 12 vezes no Carajucá. E você vê, quer dizer, 10 vezes a mais, né? E eu justamente optei pela capoeira. Ô, mestre, quando o senhor começou a frequentar a roda lá na Praça 7, indo, assistindo, o senhor lembra tem alguma recordação de quem estava ali tocando instrumentos, se tinha, quais instrumentos que estavam ali, ou se não tinha instrumentos, era só o pessoal cantando? O senhor lembra dessa formação da roda? Eu lembro da formação da roda, mas eu não sei te falar assim, as pessoas certas, né? Porque na época era que estava lá todo, né? Era Mão Branca, Reinaldo, Marimbondo, o Primo, o Negãozão, né? que é o Chocolate. Isso. E tinha vários outros, né? Sem contar a outros mestres que vinham de fora, que eu não consigo lembrar, né? É o nome deles, que vinha dos interior, né? Para participar dessa roda. Mas já existia, sim, a organização nela, mas só que falava, né? Só tocava Angola, São Bento Grande, né? Só Angola, né? E São Bento Grande. Dificilmente tocava Angola Corrida, né? Que eu antes também, o nome dos instrumentos é diferenciado, né? Hoje tem vários tipos de toque, mas a gente só tocava, né? Angola,
São Bento Grande. E talvez seria o São Bento Pequeno. Então, é o que saía. E Una, né, era difícil porque não tinha mestre, porque nessa época, na Praça 7, era o Dunga, que seria, né, o Dunga que era o mestre, e o Chuvisco. O resto tudo era aluno. Mão Branca, Reinaldo, entendeu? O Cavalieri não é muito difícil ir, né? Então, quer dizer, aí, mas quando ia que né, seria apresentado lá, mas a relação dos instrumentos já tinha, sim, a organização dos instrumentos. Além dessa roda da Praça 7, o senhor comentou da roda no Nova Sintra, que o mestre Visto fazia, no Barreiro, e qual outra roda nessa época também que o senhor chegou a frequentar nesse período aí? O Chuvisco fazia roda lá no Nova Sintra, de 8 às 10, e lá no Barreiro, e de vez em quando, na academia, ele fazia, né, a academia que ele tinha lá no Cabana, na igreja, então ali teria roda. E também na Cruzada, onde que a gente treinava, é onde que, gente, entre aspas, né, que eu só podia participar das rodas, mas não podia treinar, porque o grupo era 26, então ele não deixava passar, 27 com ele. Então era só aquele, só podia entrar outro quando um saía. Então era rígido ali, se você perdeu falhou, se não avisasse antes, que será cortado. Então, eu participava de todas as rodas, nas academias, né, as rodas fora, viajava para algum interior que tinha filial, e eu ia junto, mas não podia treinar. Aí ele me segurou uma faixa de 5 a 6 meses dessa forma. Aí é onde que eu sei que vocês vão estar perguntando, né? Aonde que eu ganhei esse apelido, porque nós nenhum não tinha apelido, né? Aí que eu ganhei esse apelido devido a gente olhava a quadra, a gente entrava pelo portão, então lá no final que era a quadra. Então não dava para a gente ficar olhando. Por que eu tinha que olhar? É porque tinha um tal de batizado, toda roda que você chegava, primeira vez você era batizado. Você tinha que jogar com todo mundo. Então eu sabia que a primeira vez eu sei que já tinha sido batizado, então não ia ser batizado. Mas só que era assim, era jogo duro mesmo, não tinha esse negócio de ninguém, maneira para ninguém. Então o que eu fazia? Eu tinha que ver o que estava treinando para mim na roda não levar desvantagem, né? Então o que eu andei fazendo? Aí, quer dizer, e geralmente eu ia com as meninas também, que gostavam, que queriam entrar, mas não podia. Então, eu pegava elas, subia na árvore, né, uma árvore na beira do muro, aí eu subia elas, que elas não davam conta de subir, aí subia, aí eu ficava lá de cima olhando, lá o treino não podia falar nada comigo, né, porque eu estava do lado de fora, então eu ficava na árvore, aí beleza, depois sujou a vaga, então ele me deixou eu entrar no grupo. Aí, depois de muito tempo, que ele pegou, fez uma reunião, ele estava morando perto ali ele estava ali, aquele negócio perto da Catepol, como é que chama ali? Gameleira. Ele estava morando em Gameleira, aí marcou uma reunião lá para a gente ir. Aí nós fomos, aí a gente chegou lá, aí que ele chegou e falou, você é fulano, você é ciclano, inclusive o Buleia sempre foi muito polêmico, né? Aí falou assim, você é Saci, porque ele gostava de pular, né? Você é o Saci, você é o Salomé, você é o Chico Doido, você é o Chicureba, você é o Buleia, não, Buleia não quer não, Buleia é de caminhão, né? Aí teve aquele negócio que, não, mas vai ser isso aí. Aí não vai, não vai, e depois já tinha apelidado todo mundo, aí assim, eu prefiro sair. Falei, então você pode sair, mas que vai ser Buleia, vai ser. Aí que, como se diz, Chicureba, que nome feio, rapaz. Mas e fazer o quê? Então, quer dizer,
o mestre falou que eu não queria sair, já foi difícil para mim entrar. Mas eu tenho uma pergunta. O que significa chicorebe? Chicorebe é uma coruja, né? No seu olhar, é coruja. Então eu ficava corujando de lá de cima. E eu mesmo não consegui saber o que seria. Foi depois que um aluno meu, que já estava dando aula lá em Raposa, que ele pesquisou e chegou e falou o que era. Aí, para mim, eu fiquei feliz, né? Porque um nome tão feio que eu não precisei saber, né? Não, legal, né? Pois aí isso ficou legal, porque era uma coruja, então... então eu não sou tão feio, não. Então, onde que graças a Deus, né? Quer dizer, teve um nome bacana, né? Então, mas, assim, o mestre, ele é muito sábio, esse negócio de apelido. Ele apelidava, você não entendia, mas tudo tinha o porquê, né? Ele não chegava assim, apelidando qualquer... Não era bullying. Não, ele sempre... se fosse depois, quer dizer, eu vim passar a entender depois de certo tema. Quando a gente é novo, a gente acha que é tudo, né? Então é gracinha, o cara tá querendo fazer chacota com a gente, né? Mas não era. E, mestre, o senhor falou das rodas, aí eu só retomando também de curiosidade. O senhor comentou das rodas do grupo que o mestre Chuvisco fazia, e a roda da Praça 7. Isso. Além dessas rodas, o senhor lembra de outras rodas que aconteciam? Das outras rodas, eu não posso falar porque nós era proibido aí, né? Então, não era assim, não era liberado para ir roda. Um exemplo, se você convidasse, né? Nós não era liberado, podia ir, mas só a gente tinha que ir numa intuição. Você ir, se precisar trocar, você teria que fazer isso. Você não podia voltar e falar, eles bateram em nós lá, não, entendeu? Por que você foi? Então, era assim, você geralmente juntava, se a gente estava, os mais chegados eram 4, 5, 6 ou 10, aí você ia para a roda. Mas, fora disso, não era... E quais rodas que tinham, o senhor lembra? Onde elas aconteciam? Justamente, as rodas, além de ser longe, mas nós não podíamos ir, né? Aí, depois que veio, que veio o Neguinho de Sinhá e o Morro Santana, que depois mudou para Senzala, depois coisou de novo, então que vacaiou tudo, porque se encontrasse era problema, porque eles tinham aquele negócio de mandar, vai a roda de fulano, quebrar a roda de fulano. Então, quer dizer, era desse jeito. Então, o Chuvisco nunca mandou ninguém fazer isso. Mas simplesmente nós treinava. A gente saía, eu treinava ali na entrada esse negócio que eu estou falando da árvore, é na entrada ali do Margem Gestrude, naquele sinal, me parece que é o segundo portão, o primeiro, ali tem uma quadra. Então seria ali. E o mestre falava assim, hoje nós vamos aquecer correndo. Aí a gente saía, vocês vêm de tênis, porque amanhã, o próximo treino vai ser correndo. A gente saía, ia lá no João Pinheiro, descia João Pinheiro, saía lá no 5º Batalhão, aí chegava de novo, vinha para a Amazonas correndo, eu chegava lá e falava assim, 3.500 abdominal. Nossa Senhora. Entendeu? E nós, os 3.500. Aí, outro dia, falava assim, de novo, vamos aquecer correndo. Fazia esse mesmo caminho, e descia para a Amazonas, chegava no 5.800, passava na rua em Baúba, saía na colina, retornava à colina, Nova Sintra, e saía no Vista Alegre e chegava lá de novo. Aí, 2.500 abdominais. E tinha que fazer. Porque lá todo mundo fazia. Então, todo mundo, se você não fizesse, aí mesmo, se você vai, Chicorebe não fez, não. Então, aquilo tinha que ser batizado, porque eu tinha que jogar com todo mundo. Entendeu? Então, todo mundo tinha que tirar a casca. Se não tirasse, se você ficasse com dó de mim, não tirasse a casca, você ia também. Entendeu? Aí, depois que eu saía, vai lá mesmo, flecha, entendeu? E desse jeito, se o mestre Costela não fizesse, né, ficasse,
né? Puxando ali, né? Para não machucar, de tirar cansaço, que não podia parar. Então, dessa forma, nós treinava. Aí que depois que fundou esse tanto de grupo, aí que a gente treinava mais ainda, já treinava sem parar. Por quê? Nós treinávamos no objetivo, né? Treinava ali segunda, quarta e sexta no grupo, na terça e quinta nós ia pegar barranco na academia, e no sábado também que dava a gente treinava, para domingo que desse para a gente comia, né? Porque, mas nós era tudo miúdo, tudo pequeno, né? O Monte Cristo Palmares, um grande que tinha lá era só o pequeno, o resto era tudo, o chuvisco que era magrinho, né? E todo mundo, aí depois que veio em 85 começaram esse negócio de gente malhar, né? Malhar e dar queda, entendeu? Aí, quer dizer, você marcava ali uma queixada, né, que já preparava para dar queda, você dava um rabo de arraia, que ali você podia contar que a queda entrava. E hoje a gente já não vê isso, né? É raridade a dar queda, mas dava queda mesmo, chegava e subia e jogava. Então a gente treinava mesmo no objetivo, né? É tanto eu tinha uma coisa, não sei se você já teve no meu evento mesmo já, Costela? Você já teve no meu evento, não já? Pois é, eu tinha uma coisa que nos meus eventos eu jogava com todos os convidados. O que tivesse de convidado eu jogava, sem sair da roda, entendeu? Então muita gente ficava assim de cara devido, porque eu tinha uma resistência muito boa, né? Hoje não, hoje acabou, velho. Mas eu tinha resistência muito boa, jogava com todo mundo. Eu tinha 82 alunos. No dia que eu fazia raiva, eu pegava os 82, jogava com eles sem sair da roda, né? Então, o nosso treino era 3 horas de treino. Então, era muito bom. Então, assim, a condições físicas é diferente, né? Não existia movimento de 10, tudo era 100, entendeu? Não existia nenhum, é tudo 100. Então, todo movimento que a gente fazia era de 600 a 1.000 e poucos, né? De movimento. E essa questão para o senhor, mestre, o senhor comentou da musicalidade, que tinha um grande pertencimento para o senhor, que te atraiu, música, canto, toque, qual o significado que isso tem para o senhor dentro da capoeira, enquanto mestre? O que você percebeu nessa caminhada do senhor? A roda só fica boa quando tem os bons cantadores, né? Então, quando está ali um cantador bom, então a roda fica diferenciada, né? O axé é outro, entendeu? Então, dá vontade, né, assim, aquele que não joga capoeira, ele passa a gostar por causa do cântico, do ritmo dos instrumentos. Então, isso aí chama muita atenção, né? Os instrumentos chamam muita atenção. E coisa que, às vezes, as pessoas, a gente não tem aluno devido da tumbadora tabaque. Ali as pessoas acham que ela... Não vou pôr não, que isso aí é macumba, né? É falta de conhecimento dos pais. Então, quer dizer, não vamos tirar tabaco porque a pessoa pensa dessa forma. A tabaco é um instrumento, instrumental mesmo, de evangélico, de qualquer tipo de banda de música, tem a tumbadora, no caso, né? Então, quer dizer, é dessa forma que, assim que eu vejo, né, a capoeira, os instrumentos, né, é muito importante, né? Ele que atrai muitos capoeiristas. Quer dizer, eu fui atraído mais justamente pelo cântico, né? Pelo ritmo da capoeira. Mestre, existe roda de capoeira sem berimbau? Nunca vi roda, não. Entendeu? Por quê? Que é o berimbau, né? O gunga, que tinha que falar gunga, mas não era. A gente chamava isso de berra-boi. Né? O berra-boi é o que comanda, no caso. Né? Não tinha... Era o berra-boi e médio viola. Hoje fala viola, médio e gunga, né? E então não tem como que seja um, né? Mas tem que... O berimbau
Não adianta eu fazer uma roda só com pandeiro e atabaque. Não fica legal. Então, nunca vi, né? Roda de capoeira sem o berimbau, porque o berimbau é o mentor de tudo, né? Ele que rege ali o que você vai fazer, o que você vai jogar. Né? Não tem, até às vezes é bom a gente estar sabendo, ele que vai falar o ritmo, o estilo, né, de cada jogo. Então, aí já tem que estar ali prestando atenção nisso aí. Coisa que muitas pessoas até hoje não sabem, acham que a capoeira é uma só. Não, ela é uma só no modo do nome, mas cada ritmo, cada toque tem que diferenciar o jogo. E o senhor acha que essa questão do toque, do berimbau conduzindo isso, só para o jogo mesmo, ou você acha que ele traz alguma outra representatividade dentro da capoeira? Ele tem mais significado além disso? Tem a capoeira eu vejo ela assim, um campo profissional muito grande, né? Porque você vê, se você não está jogando capoeira, mas está cantando música de capoeira, né? Você grava o CD, né? Aquele que dentro da capoeira você é um professor de capoeira, você é um professor de educação física, sem que isso não é um formato pela educação física, mas você é um professor de educação física. Então, o que acontece? Hoje eu vejo, se eu, por exemplo, se eu fosse alguma coisa importante, eu mudava esses professores de educação física, a maneira deles trabalhar. O que eles fazem? Né? Eles pegam uma bola, uma peteca, uma dama, xadrez, né? E chega, entrega os meninos e vai para o celular e os meninos vai brincar. E eu acho que o professor de educação física ele tinha que falar sobre educação física, sobre o corpo humano, né? É coisa de educação física. Vai ter a hora de brincar? Sim, mas a hora de brincar, porque antigamente tinha a prova, né? A prova direta de educação física, você tinha que fazer. Hoje você pega um menino para fazer 5 flexão, e uns não sabem. E está na aula de educação física. Entendeu? Outra que não aguenta. Então, quer dizer, são coisas que eles desvalorizam nós que não tem assim, aquele conhecimento de professor de educação física. Assim, aqueles que é capoeirista, eles têm noção, mas aquele que não é, quer dizer, dá bola. Não sei se é preguiça ou o que é. Não sei se vocês observaram. Ele só dá a bola para os meninos brincar e boa. Né? Então, eu acho assim que ele deveria assim, trabalhar mesmo ali na educação física. Aquele que é capoeira, educação física, porque está ali na educação física. Né? Aí, quer dizer, aí dentro da capoeira, aí que ele vai fazer as duas partes, no caso. Mas ali, se ele está numa escola como professor, estou lá como professor de educação física, eu vou ensinar educação física. Se eu estou como capoeira, é capoeira. Então, eu vejo assim, dessa forma, tanto que eu não sou muito fã de trabalhar assim na escola, é justamente porque eles querem reger você de uma forma, e eu estou ali para ensinar capoeira. Então, o que eu sei fazer é capoeira, eu vou ensinar capoeira. Eu vou falar da capoeira. Né? Eu não vou falar vou falar alguma coisa de história da capoeira. Né? Mas, fora disso, eu acho que eu não posso ali aceitar o diretor, né? Pô, eu fazer uma coisa que se você fazer outra. Então, é isso aí, sim. Isso é eu que penso, né? Não quer dizer não, que, igual o mestre Costela, ele é professor de educação física, ele não vai agir, né? Não? Pois é. Mas se você fosse, você não ia agir dessa forma. Porque não sei se você observa, igual eu falei,
pode passar a observar a partir de hoje para vocês verem. Ele pega uma bola, se vocês for, né, vocês podem mudar, porque eu não aprovo. É porque pega a bola, né? Pega a bola, peteca, pega... É tudo. E leva para brincar, não para ensinar. É assim, igual, por exemplo, cada mestre tem um conhecimento diferenciado, né? Então, um exemplo, né? Vai estar com o São Bento Grande, né, no caso, né? Aí o médio São Bento pequeno e o viola dobra. Não, aí hoje você chega ali, o tá com o São Bento Grande, o gunga, o médio também, e o viola também, né? Então, coisa que, às vezes, acontece, mas assim, às vezes, falta de atenção mesmo daquele professor que está ali na frente, né? Então, fica difícil você estar ali num ritmo ali e aí o tocador vai para outro, né? Acompanha, porque o negócio não... A hierarquia não é acompanhar, cada um tem o seu toque diferente, né? Tanto que são diferentes, né? O nome é diferente, o tamanho é diferente, o som é diferente. Então, quer dizer, é feio, todos os três tocam o mesmo ritmo? Não, mas só que a hierarquia não é isso. Então, cada um tem que estar tocando diferente, porque o jogo também é diferente, né? Então, é isso que eu penso, né? E é isso aí a maneira assim, que eu penso e que eu, né, via o meu mestre fazer. Entendeu? E, então, isso aí seria a parte dos berimbau, né? Então, eu acho que tem que ter essa diferença. As minhas primeiras rodas, elas foi em 84, na cabeça da ponte, lá em Raposa. Então... eu fazia ela todo domingo, eu fiz ela de 84 até 90, né, que eu saí. Aí eu saí de lá, eu deixei a academia com 83 alunos, aí deixei a responsabilidade do mestre pequeno, né, e então ele continuou com essa roda na cabeça da ponte. Aí eu voltei a morar em Belo Horizonte. Aí eu morava lá no Cabana, né? Então, o que acontece? Eu comprei a casa aqui em Venda Nova, entendeu? Em 90, para 91, eu comprei a casa aqui em Venda Nova, aí comecei a dar aula aqui em Venda Nova e a roda continuou. Então, assim, eu nunca fiquei sem fazer roda. Entendeu? Então, em Venda Nova, hoje eu tenho esse lugar fixo, né? Que eu faço roda, mas eu fazia uma roda na segunda-feira na minha academia, que é no final da Vilarinha, e atrás daquele BH, né? Perto aqui, em frente àquele clube que tem lá. Então, a minha roda era na segunda. Então, graças a Deus, até na segunda tinha dia que a gente levava especial. E sem ser do grupo, né? Do meu grupo trazia, de Raposa, né? Que a maioria dos meus alunos, às vezes, quando eles levavam especial. Mas tinha outras academias que me pediam, perguntavam se podia levar os meus. Pode sim, entendeu? Então, nunca parei minha roda, entendeu? Sempre fiz, né? Aí, em Venda Nova, nós fizemos ali perto da Elmo, nós fizemos um tempo na Vilarinha, de vez em quando a gente fazia, mas mais na parte Pedro Pinto, na Elmo. Aí depois nós fizemos aquele posto, a entrada ali para o Mantiqueira, né? Naquele posto ali, nós fizemos roda ali um tempinho até bom. Aí depois nós mudamos lá para a pracinha do Letícia, que estamos até hoje. Mas, assim... roda, nunca parei de fazer roda. Todo mês sempre tem. Era 2 rodas. No primeiro domingo e de 15 em 15 dias, né? Então, no dia 15 a gente fazia. Então, era 2 rodas. Aí depois nós tiramos, porque estava... assim,
estava ficando pesado devido duas rodas no mês, e tem muitas rodas de outras pessoas que a gente frequentava, aí eu tirei uma só. E, por incrível que pareça, deixamos para a segunda. E a segunda roda só bate dias festivos, né? Dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães, tudo. Mas não foi... A gente não planejou, isso aí não foi planejado. Só que depois que começou a acontecer, que só batia, mas negócio só bate em data comemorativa. Mas, graças a Deus, foi muito bem aceito, né? Que teve uma época aqui em Belo Horizonte que até a roda da Praça 7 e daqui da feira estava parada, estava muito devagarzinho. E a minha lá, aí saía de gente de todo lugar, descia tudo para lá. Então, quer dizer, era um sonho que eu tinha de ter um ponto, né? Assim, ter ali um ponto de capoeira lá na minha região, e graças a Deus eu consegui a fazer isso, e lá, entendeu? Só vai os melhores, só amigo mesmo, só vai para somar, ninguém vai lá para brigar, para nada, só vai lá para somar. O Reinaldo mesmo foi lá várias vezes, nunca, entendeu? Assim, ele até falou, Chicureba, a capoeira está aqui, entendeu? Eu passo isso tudo aí porque a capoeira lá do Senado tá morta, está muito devagar. Então, a capoeira está aqui, que você chega, você vê capoeira. O Porrada não saía de lá, entendeu? Aí, dificilmente, para ter uma roda que o mestre Porrada não estava lá com a gente. Então, tem muitos, aqui em Belo Horizonte, tem poucos mestres que não foram nessa roda. Mas o resto, tudo já tiver lá. Quem vai lá, volta mesmo, porque, graças a Deus, é um ponto de encontro. Mestre, uma curiosidade. Já tentaram alguma vez acabar com a roda do senhor? Já teve algum problema que alguém tentou? Eu agradeço muito a Deus, né, que, graças a Deus, nunca ninguém tentou a quebrar minha roda. Né? Ninguém nunca, entendeu? Aí é onde que... E também pela pessoa. É porque, igual, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, né? Aproveitar do mais fraco. Se você for lá na minha roda e eu tiver com 200 alunos, ninguém vai encostar em você, não. Né? Porque você está sozinho, eu estou de multidão, eu não aceito. Né? Você pode levar uma criança que ali, o seu filho ou um amigo que for, não sendo capoeira. Ô, mestre, faz questão, quer deixar o menino brincar? Pode deixar. Eu acho que é dessa forma que a gente atrai mais pessoas pela capoeira. E outra coisa, né, que eu sempre faço, que eu mudei, eu ajudei, né? Eu ajudei essa mudança na capoeira. É sobre nós, mestres, né? O aluno não podia chegar até a gente, entendeu? Não podia chegar. E eu vi isso aí completamente diferente. Então, eu comecei a agir diferente. Depois que eu formei a mestre, eu já agi diferente. Aí chegava, eu faço questão de chegar na roda, eu cumprimento todo mundo, né? O mestre não coisava, o aluno, se quiser, vai até ele. Né? E eu não, eu faço questão de ir até o aluno, né? Eu sou abraçador mesmo, não sei se é porque eu fui criado sem pai, né? Meu pai morreu, estava com um ano e 2 meses, 3 meses. Então, quer dizer, assim, eu sou tipo uma pessoa assim, não quer dizer assim carente, mas uma pessoa assim que eu vejo muito assim, um abraço, ele faz a diferença, né? Ele faz a diferença. Então, eu tenho aquilo comigo, os meus alunos que às vezes param de capoeira, eles não vão para outro grupo. Parou. Entendeu? Então, se eles for, aí eles falam, seu mestre, eu estou morando em tal lugar assim, e está difícil para mim, que eu posso treinar com fulano, maior prazer, eu quero ver você treinando. Então, às vezes eles falavam, aí eu tive que pôr na cabeça, até das pessoas que vão, porque eu apresento todo mundo na minha roda, entendeu? Se você levar 10 alunos, eu vou apresentar a vocês, seus 10 alunos, entendeu? Eu vou apresentar, não precisa ser graduado. Eu já tive, em 92, eu era contramestre, eu já tive em evento lá no Rio, que não fui nem apresentado.
Quer dizer, eu acho isso feio? Não. Era a hierarquia. Né? Então, quer dizer, eu comecei a mudar, foi em cima disso aí. Então, se você sai da sua casa para ir na minha roda, né, eu faço questão de apresentar. Né? Porque o nosso futuro são as crianças que estão ali. Né? Então, às vezes eu paro a roda e agradeço, né, todo mundo. E peço para os mestres falar. Aquele que não é mestre, mas ele tem trabalho, eu peço para ele se tem algum anúncio para fazer. Então, por quê? Ele está ali me ajudando a divulgar o meu trabalho. Então, eu tenho que ajudar a divulgar o dele. Isso aí é eu que penso. Então, o que acontece? Você não podia chegar no mestre sem ser um mestre. Você não podia sentar numa mesa que o mestre estava. Né? E eu nunca vi assim, nunca tive esse preconceito. Né? Quer dizer, hoje ele é aluno, mas ele está lutando ali para chegar mesmo igual a eu. Então, quer dizer, eu tenho que dar ele aquela oportunidade. Isso é eu que penso, né? Assim, eu penso dessa forma. Então, desse jeito, assim, é um respeito que a gente tem com os alunos e com os amigos. Porque teve gente falar assim, eu vi, há mais de 20 anos depois, chegar em mim, eu não estou nem conhecendo o mestre, não lembro de mim, não. Né? E fala assim, não, hoje eu sou graduado, mas quando eu tinha sua roda, não tinha nenhuma graduação, eu já estava pronto a parar de capoeira, mas depois que o senhor apresentou e falou aquelas palavras lá, que eu vi que eu tinha valor, hoje eu sou graduado, mas se dependesse, o último evento que eu ia era do senhor, não ia mais. Então, quer dizer, isso aí me orgulha muito disso aí. Então, quer dizer, é onde que eu não precisei fazer nada para falar para ele, fique na capoeira. Eu simplesmente um gesto de, assim, de apoio, né, que ele não estava tendo. Se o senhor fosse deixar alguma orientação para as futuras gerações de capoeiristas, qual que seria o conselho do senhor? O conselho que eu tenho assim, eu não deixei para a cabeça, né? Porque, um exemplo, a pessoa forma a graduado, ele já acha que porque ele é graduado, ele não pode aceitar uma rasteira, né? Aí você forma um professor, um instrutor, né? Eu sou instrutor, o cara não pode me dar rasteira, não. Se me dar rasteira, eu vou quebrar ele. Não, né? Ele vai a contramestre, no caso, a um mestrando, a um mestre, ele tem que aceitar aquilo. Se ele não quer que aquilo aceite, aquilo, ele tem que treinar mesmo, né, para isso não acontecer. Então, quer dizer, e aconteceu, ele tem que conscientizar que realmente eu vacilei. Porque não que a gente não é intocável, não. Só que você tem que treinar para aquilo. Entendeu? Então, o respeito, ele em via dupla, né? Então, se eu chego no aluno e começo a fazer ele de caixa de pancada, poxa, eu não sou o pai dele, né? Então, quer dizer, se eu estou ali ajudando a educação não é só bater, a educação é ensinar, né, o caminho melhor para ele seguir. Então, quer dizer, o que eu vejo, apesar que antes, né, se qualquer um que errasse no grupo, você não ficava sabendo nada, quando você pulava na roda, todo mundo batendo, mas a gente não sabia por que estava apanhando, né? Aí você pensava, por quê? Né? É simplesmente porque, às vezes, o menino, exemplo, se uma criança, né, entrasse ali um dia na nossa frente, aí no outro dia entrasse um adulto, você tinha que dar benção àquela criança. Né? Então, às vezes, a criança ali não podia responder com deboche. Tinha que falar, Deus te abençoe. Entendeu? E aí, quer dizer, se debochasse, não acontecia nada. Mas quando abria a roda, você era cobrado daquilo. Então, o que eu vejo, hoje não tem mais essa hierarquia. Mas para esses que estão vindo, né, primeira coisa é respeito, né? Ser humilde, porque a gente fica velho. Já pensou igual a gente
a gente briga, porque a capoeira, na mesma hora que você está normal com o cara, você acaba, às vezes, o cara fazendo coisa, você acaba trocando. Mas se não é injustiça, é porque o cara está ali procurando ali, deu aquela confusãozinha. Não, isso aí é normal, é capoeira. Capoeira é luta. Ela não é dança, ela não veio como dança, né? Ela veio como luta. Né? Inclusive, eu falei que não ia fazer, mas vou falar, a música que eu fiz, né? Ela fala em relação dos escravos, né? Que fala, capoeira é uma luta que o escravo inventou. Inventou forma de dança para enganar o teu feitor. Cansado de apanhar, nego então se revoltou, inventando a capoeira que um dia se libertou. Né? Então, quer dizer, ela vem falar como dança, mas ela não é dança, ela é luta, né? Ela foi inventada como luta. Então, ela é aonde que eu vejo, aonde que as pessoas que estão hoje ali na capoeira, primeiramente, respeito, porque a gente não é melhor do que ninguém. Atrás de montanha tem montanha. Às vezes eu acho que eu treino 5 horas, mas tem gente que treina 10, 15 horas, né? Então, é dessa forma assim que eu penso. Quem está vindo, né, vem com cabeça boa, né, com respeito ao próximo, né, porque é só dessa forma. Então, graças a Deus, aonde que meus alunos chegam, né, se tiver com a camisa do Malícia Brasil, eles são bem recebidos, né? E aonde que eu chego já nem se fala. Então, por quê? É um carinho que eu tenho com todo mundo, né? Então, isso aí é o que eu falo, né? Para ter uns bons frutos, tem que ter uma boa semente e você está sempre ali cuidando daquela, né? daquela planta, né? Para que dê uns bons frutos no futuro. Mestre, e qual que é o nome completo do senhor e a sua idade? Meu nome é José Reinaldo Nunes da Rocha, né? Eu sou nascido em 6 de janeiro de 1961. Eu tenho 63 anos e conhecido também por mestre Chicoreba. Né? Então, igual eu falei, o motivo do apelido, mas aí como se diz, é um orgulho que eu tenho em ser capoeirista. Por quê? Assim, capoeira, já passei por vários momentos dentro da capoeira, mas eu nunca desisti. Eu acho que esses que estão vindo, eles têm que pôr isso na cabeça. Começou, vai até o fim. Né? Então, é isso aí que eu penso aí. Mestre, vamos tocar e cantar essa música do senhor? Capoeira é uma luta, capoeira é uma luta, oi, ai, ai, que o escravo inventou forma de dança, vai enganar o teu feitor, cansado de apanhar, cansado de apanhar. Nego então se revoltou, inventando a capoeira, e um dia se libertou, camará, e viva meu Deus, e viva meu Deus, camará, e viva meu mestre, e viva meu mestre, camará, e quem me ensinou. Camará, a capoeira, a capoeira, Angola e região.
inventou forma de dança pra enganar o teu feitor. Cansado de apanhar, cansado de apanhar, neguinho então se revoltou, inventando a capoeira, camarada, que um dia se libertou, camarada, e viva meu Deus, e viva meu mestre, e viva seu pastinha, e viva seu pastinha, camarada. É isso aí, mas ela é maior, entendeu? Eu podia ter preparado mais para não, é isso aí. Bom demais. E problema meu, eu não posso dividir com o senhor, não. Porque a minha conta financeira eu não vou dividir, então o problema meu tem que ficar para mim. Então eu me vejo assim, dessa forma dentro da capoeira, coisas da gente tem que ficar com a gente. Se é coisas boas, né, você distribui, mas coisas ruins a gente tem que né, deixar para lá e pulou na roda ali, muda as energias, porque lá tem que ser coisa boa, né? Então, é dessa forma aí que eu penso dentro da capoeira. E tem muita coisa ali que a gente não vocês não perguntaram, né? Mas tem muita coisa ali que eu gostaria, se vocês tivessem perguntado, eu estaria respondendo, né? Mas é isso aí, obrigado aí. Qual uma dessas coisas que o senhor gostaria de falar? Não, assim, talvez até curiosidade de vocês mesmos, em relação de mim dentro do mundo da capoeira, né? Então, igual, por exemplo, eu fundei o meu grupo, né? Foi como é que fala? 1º de novembro de 99, no caso, né? Que eu saí do Mandingueiros, né? Então, eu por mim, eu estaria até hoje, porque eu acho assim que, né, porque eu formei que eu iria, né, montar o meu grupo. Não, quem formou o senhor mestre foi o Chuvisco? Isso, foi ele que reconheceu o senhor? Foi o mestre Chuvisco que me formou. Eu comecei a treinar mesmo de verdade, foi com o mestre Chuvisco, eu tive ele, o único mestre que eu tive, né? Eu comecei realmente com ele e formei com ele, né? Seria o Dunga, o meu avô de na capoeira. Então, assim, eu tenho orgulho, né, de falar em relação disso aí, porque, quer dizer, aquilo que eu sei, né, a educação que eu tenho que agradecer ao meu mestre, né, e agradecer também o avô, né, porque veio tudo, a raiz é uma só. Então, é dessa forma. Então, eu sempre cobro, né, dos meus alunos a verdade. Nunca falar mentira, nunca se exaltar, porque a mentira só prevalece até a verdade chegar. Né? Então, são coisas que o capoeirista, se levar isso a sério, o trabalho dele sempre é sério. Não sou aquele capoeirista que tem aquele montão de alunos, porque eu sou muito chato nesse ponto. Entendeu? Eu acho que o capoeira errou. Eu não quero ver ele errando, eu não quero ver um filho meu levando caráter. Então eu cobro ali na hora, entendeu? Aí quer dizer, alguns não gostam, mas tem que ser dessa forma. Então os nossos filhos, a gente tem que educar ele para que ele, como o mundo não educa, né? Então, quer dizer, é igual eu falei em relação dos meus alunos. Meus alunos não vão para a roda de ninguém, tocar com ninguém. Você pode observar, se você nunca viu falar, o aluno de Chucureba foi para a roda de fulano quebrado, não. Eu não deixo, né? Não aceito. E coisa. Igual assim na pergunta das rodas. Eu vim participar, começar aí em roda mesmo, fora, foi depois que eu fundei o meu grupo. Né? Que aí eu tinha um livre-arbítrio, né? Aí que eu deixava os meus alunos ir também, entendeu? Eu não proíbo se o aluno meu que fala assim, vou lá no mestre Costela, vai sim, entendeu?
Eu vou dar minhas flechas, vai. Agora não vem trazer fofoca para mim, não. Entendeu? Você chegar lá e falar alguma coisa lá, né? Eu falo, gente, não é assim. Você esteve lá, você tem que agradecer que você foi bem recebido. Agora, cada um tem um aprendizado diferente. A gente não é melhor que ninguém é melhor que nós. Então isso aí eu tenho esse caráter que eu não deixo, entendeu? Não gosto de assim, chegar e ficar chutando, né? Falando mal de um outro. Então isso comigo eu não tenho, porque